Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos no nosso Raiz Espírita dessa semana, que é sempre um bate-papo fraterno com minha querida amiga Valéria Pessoa. Valéria é monitora do EAD, da nossa querida Casa dos Humildes, o estudo aprofundado da doutrina espírita, e também do curso de doutrinação. E é uma parceira das lides doutrinárias, uma parceira nossa, uma alma com a qual tenho profunda sintonia no modo de pensar a doutrina espírita. Por isso, estamos realizando esse pequenino trabalho. Então, minha amiga Valéria, nessa semana trazemos aqui para os nossos irmãos a figura monumental de José Herculano Pires. Então, Valéria, Herculano, que foi o metro que melhor mediu Kardec na definição do espírito Emmanuel, teve uma importância imensa, gigante no movimento espírita brasileiro. Ele saía em defesa da doutrina espírita nas suas legítimas bases kardecianas e foi um homem vigilante a seu tempo e que procurou de todas as formas com que o nosso movimento preservasse a fidelidade a Jesus e à obra de Allan Kardec. Então, minha querida amiga, eu quero saber de você a sua visão panorâmica desse trabalho grandioso que Herculano fez no Brasil há algumas décadas atrás, de preservação da doutrina espírita em suas bases. Então, com a palavra, você, minha querida Valéria Pessoa. Eu acho essa expressão maravilhosa. O metro que melhor mediu Kardec. Porque significa que ele foi o seu melhor tradutor, que foi quem melhor entendeu Kardec. Com essa personalidade forte e corajosa, ele se posicionou sempre com muita firmeza e segurança. Não é verdade? Herculano Pires, sempre que eu penso em Herculano, eu penso que ele foi um trilho para o espiritismo, assim como Paulo de Tarso foi para o cristianismo. Aliás, eu vejo muita similaridade nas duas personalidades. Você também, não é? Ambos foram implacáveis como defensores no que eles acreditavam. Herculano Pires, além dele ser um espírito grandioso, imenso em inteligência e maturidade, ele se preparou ainda mais para assumir publicamente suas posições dentro do movimento espírita. Como jornalista, ele falava e se expressava muito bem, escrevia com brilhantismo. E como filósofo, uma formação até mais na maturidade que ele fez, ele pôde defender o espiritismo com as ferramentas adequadas. E com isso ele adquiriu cada vez mais o respeito no mundo científico e acadêmico. E sempre se posicionou, sempre que foi necessário. Entre as obras de Herculano, não só as espíritas como outras, inclusive poesia e sonetos, Herculano escreveu mais de 80 obras. E na sua forma contundente de escrever, eu sempre que leio Herculano, eu faço essa analogia. Ele usa o verbo com a segurança e a coragem que um cirurgião experiente usa o bisturi. Quem leu Herculano Pires sabe que não é força de expressão só essa analogia que eu faço. Impossível ler Herculano Pires sem ficar profundamente mexido e impactado. E mesmo sem ser médium, usando a imaginação. Muitas vezes, quando eu leio Herculano Pires, Bruno, eu fico ouvindo aquele vozeirão dele, como se ele estivesse falando no programa No Limiar de Amanhã. Como espírita, muitas vezes é interessante quando podemos observar as encarnações, observar a trajetória de um espírito e podemos acompanhar o que significa essa linha evolutiva. Podemos fazer um comparativo. Sabemos que uma das suas encarnações, a última possivelmente, foi a da persona do poeta historiador
escritor e jornalista português Alexandre Herculano. E aí, como contemporâneo nosso, podemos admirar esse espírito como Herculano Pires, que foi imprescindível para o espiritismo, para a história do espiritismo, para a consolidação, para o movimento espírita brasileiro. Ele foi uma figura imprescindível. O que é que você acha disso tudo, meu amigo? Você, um admirador, assim como eu, de Herculano Pires. O que eu acho disso tudo, minha querida Valéria? Então, eu acho tanta coisa, Valéria, que antes de eu emitir minha opinião, eu queria aqui fazer um agradecimento, porque todas as vezes que eu falo em Herculano, me vem a lembrança de alguém muito especial. Então eu quero fazer um agradecimento a esse alguém que foi seu João Henrique, que foi vice-presidente da Casa dos Humildes. Na época o presidente era Luiz Honorato e foi seu João Henrique quem me apresentou a Herculano Pires. O ano era de 1985, há 34 anos atrás, quando eu era um garoto de apenas 18 anos de idade. Seu João Henrique me presenteou com a obra O Verbo e a Carne, de Herculano Pires. Já porque eu conversava muito com ele a questão do rustenguismo no Brasil. E, claro, eu acho que João Henrique estava intuído pela espiritualidade que queria me socorrer com a leitura dessa obra para que evitasse problemas no futuro na minha trajetória como espírita. Então, Valéria, a minha trajetória talvez tivesse sido outra se eu não tivesse sido apresentado tão cedo a Herculano Pires através dessa obra maravilhosa. Então fica aqui o meu preito de afeto e de gratidão a seu João Henrique por ter colocado Herculano Pires no meu caminho, na minha vida. Porque com Herculano aprendi a disciplina, o cuidado com a coisa doutrinária, a sentir e a praticar um espiritismo de raiz, com respeito às bases kardecianas. E esses homens maravilhosos, né, que vieram antes de nós, e veja bem, seu João Henrique era o vice-presidente da Casa dos Humildes. E a nossa Casa dos Humildes hoje, graças a Deus, é o lar das vovozinhas, a casa da caridade, mas tem uma marca no movimento espírita como a casa do estudo, uma casa profundamente fiel a Jesus e a Kardec, e por que não dizer, é uma casa herculaniana. Então fica aqui essa lembrança. E Valéria, Herculano foi chamado a seu tempo de o guarda noturno do Espiritismo. Que expressão linda! O guarda noturno é aquele que vigia enquanto todos dormem. A beleza dessa expressão por si só, de estudo a respeito de Herculano. Ele era também chamado de o zelador do Espiritismo. O zelador, aquele que cuida, o zelador do Espiritismo, que zela. Então, Herculano foi uma figura respeitabilíssima, um homem que sozinho, a seu tempo, defendeu o ideal de Kardec na pátria do Cruzeiro. As suas lutas e os seus desafios foram imensos, mas desafios que estavam colocados nos ombros de um titã, de um gigante do espírito que era Herculano. Então, por exemplo, sua luta contra o rustenguismo no Brasil. Eu venho aqui com a maior convicção e digo que Herculano salvou o movimento espírita brasileiro do rustenguismo. O rustenguismo que trazia teorias absurdas, como o corpo fluídico de Jesus, o seu nascimento miraculoso,
questão esdrúxula da evolução em linha reta dos espíritos, somente no mundo espiritual, sem passar pela matéria, e outras coisas do processo evolutivo que havia começado aqui na Terra pelos criptógamos carnudos, uma coisa absolutamente risível. Então Herculano, com a obra O Verbo e a Carne, combateu o rustenguismo, e até hoje isso é uma página maravilhosa, escrita por Herculano, que está sempre como uma bandeira ali desfraldada para todo o movimento com relação à obra nefasta do bastonário de Bordeaux, seu Jean-Baptiste Rustengue, sua obra Os Quatro Evangelhos. Herculano também, hoje em dia, que vemos um trabalho maravilhoso de toda uma equipe, tendo à frente a querida Simone Privato Goidanishi, da questão da adulteração de A Gênese, Herculano a seu tempo, também denunciou a adulteração de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fez com que a Federação Espírita do Estado de São Paulo recolhesse milhares de obras que haviam saído do prelo, já vinham para o público, e Herculano denunciou. Fez uma carta para o Chico Xavier, que havia envolvido o Chico nessa questão da adulteração. O Chico, com sua humildade, respondeu ao Herculano, e os dois juntos tomaram uma decisão: escrever uma obra que é um clássico hoje da literatura espírita, um libelo em defesa da obra de Kardec, em defesa de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra Na Hora do Testemunho, Antes que o Galo Cante, uma obra em parceria de Herculano Pires com o querido Chico Xavier. Então, hoje que se fala tanto na questão da adulteração da obra de Kardec, né, onde o Espiritismo de raiz, o legado de Kardec foi restaurado, mas lembramos que lá atrás tal ocorreu também, e teve a defesa, o pulso firme de Herculano, que não deixou com que esse equívoco passasse para todo o movimento espírita. Então a questão também de Ramatiz, que Herculano alertou todo o movimento espírita contra a obra de Ramatiz, uma obra de um espírito oriental, uma obra mística de cunho orientalista, então com verdadeiros absurdos e previsões que não se confirmaram. Então o Herculano também, me permita dizer, salvou o movimento espírita da febre ramatiziana, que durou um tempo, mas como tudo que não é sólido, passou, né? Herculano foi quem lançou as raízes da pedagogia espírita no Brasil, junto com Humberto Mariotti, o seu amigo argentino. Ele criou a Revista de Pedagogia Espírita, escrevendo artigos notáveis. Se hoje existe uma pedagogia espírita no Brasil, foi graças a Herculano. Se tornou filósofo, você lembrou isso, Valéria, né? Já homem velho, para inserir o espiritismo nos debates filosóficos. E ele fez isso como ninguém, com uma cultura impressionante, e ao se tornar filósofo, inseriu o espiritismo nos grandes debates, né? E a questão que eu queria aqui trazer no final da nossa fala, aquela definição que você gosta tanto, amiga, né? E que eu repeti a vida toda, do Emmanuel, que o José Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec, ou melhor, diz assim o Emmanuel, né? Professor José Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Emmanuel disse isso através do Chico Xavier. Para a gente ter a dimensão desse homem, basta olhar o seu desencarne. Quando ele, numa tarde de domingo, ia descendo do primeiro andar de sua casa, onde ficava seu quarto, onde ia para a garagem fazer o evangelho no lar, com sua esposa, sua família, seus amigos, e ele teve uma indisposição. Os amigos foram levá-lo ao hospital, pensavam que era apenas uma indisposição, mas ele fez questão de dizer: continuem a fazer o evangelho no lar. E chegando ao hospital, Herculano desencarna.
Naquele momento o corpo tomba, a alma se levanta. Em espírito, o professor Herculano deixa o hospital, vai até a garagem de sua casa e, através de um dos médiuns mais simples do grupo, um amigo de humildade impressionante, ele escreve uma carta de despedida para sua mulher, que estava ali presente no Evangelho no lar, para seus filhos, para os seus amigos, uma carta de despedida, onde ele disse: eu não quero choro, eu quero os nossos sorrisos na nossa casa. Fez um pedido maravilhoso para que preservem a obra de Kardec, para o qual ele tinha dado a vida. E ele diz até num trechinho: mais Kardec e mais café, porque todos sabiam da predileção do Herculano pelo café. Então, uma carta linda, de uma simplicidade, mas de uma grandeza meridiana, que revela esse espírito imenso, maravilhoso, que foi o querido professor José Herculano Pires. Então, pessoal do Raiz Espírita, semana que vem estaremos aqui de novo com Valéria para mais um bate-papo fraterno sobre um tema doutrinário da nossa querida doutrina espírita. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.